Estamos em mais um dia aqui onde o Senhor nos abençoou com a graça da vida. E eu quero desejar que você tenha um dia maravilhoso, onde a presença do Senhor se faça onde você esteja, você possa levar um pouquinho do amor e da alegria dele para a vida de alguém que está ao seu lado, seja com um sorriso ou com um abraço. Desde que eu me propus a fazer esses vídeos, é claro que a gente se expõe, né, a julgamentos de outras pessoas, porque hoje o que mais o ser humano faz é julgar. Mas quando a presença do Espírito Santo habita em nós de uma forma tão fortemente, a gente nem se preocupa, sabe, com o que vão falar. E eu tenho ficado muito feliz porque eu tenho visto que pessoas têm sido abençoadas com esse vídeo, porque o que eu tenho feito aqui nada mais é do que passar para vocês o que Deus tem ministrado na minha vida, da minha vida no Evangelho, né? Na verdade já são 9 anos de convertido, então eu tenho passado um pouco da minha experiência. Bom, eu hoje queria falar um pouquinho sobre Jonas, né? Jonas tinha uma missão onde o Senhor mandava ele ir para Nínive, uma cidade que estava totalmente tomada pelo pecado, e Deus queria que ele fosse lá pregar a palavra e levar a profecia de que o Senhor destruiria aquela cidade pelos maus feitos daqueles que habitavam lá. E Jonas, ao invés de cumprir o que Deus tinha mandado, ele compra uma passagem num barco e vai para Tarsis. Bom, o que eu tenho visto nos dias de hoje e o que acontece com isso, né? Diante dele entrar nesse barco, ele desobedece uma ordem de Deus, e essa ordem de Deus faz com que aquele barco provoque o mar, ele entra em tempestade, e os passageiros daquele barco entram em desespero, porque eu acredito que eles deveriam ver a morte de perto, a tempestade devia ser gigantesca. E eles começam a lançar fora tudo que tem no barco para poder ver se aquilo acalmava, e eles perguntavam desesperadamente o que estava acontecendo, era o Deus de quem que estava fazendo aquilo, porque eu creio que ali naquele barco cada um tinha a sua crença, cada um tinha o seu Deus. Enquanto isso, o que Jonas faz? Ele dorme profundamente, né? A palavra diz que Jonas dorme profundamente. Eu acredito que o capitão daquele barco fala para ele: o que você está fazendo aí dormindo? E aí, Jonas sabe, né, que a culpa daquilo tudo era dele, porque ele havia desobedecido uma ordem de Deus. Bom, o que eu quero falar é sobre isso. Primeira coisa, nós temos desobedecido a ordem de Deus e não temos prejudicado só a nossa vida, e sim a vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Eu tenho pensado muito que nesses 3 anos de esfriamento, eu ia um pouco para a igreja, ia bem menos do que ia, né? Ficava bem mais em casa do que ia. E com isso eu trouxe talvez alguns problemas para dentro das pessoas da minha própria família, né? Eu entristeci o coração do meu marido, porque ele ia sozinho para a igreja e me via em casa. O meu filho, gente, ele é tão feliz quando ele vai para a igreja, ele fica dentro da salinha numa alegria, ele fala: eu quero ir para a salinha, ele espera por aquele dia. E aí eu vi que durante um período também, o meu filho ele ficou muito doente. Micael tinha febre durante 3 meses e nenhum médico conseguia descobrir qual era o problema do Micael. Eram exames em cima de exames, a gente chegou a ir a um especialista, né, um infectologista, porque apontava que ele tinha alguma bactéria e ninguém conseguia saber. E até que um dia eu pedi para que um grupo de mulheres orasse pelo meu filho, e a pastora Solange, ela falou assim: eu não vou orar por ele, eu vou orar por vocês, pais, para que Deus mostre para vocês o que Deus espera de vocês. Naquela noite meu filho estava batendo quase 39 graus, eu me tranquei no meu quarto, naquele lugar onde eu me converti, com meu filho no colo. E foram mais de 1 hora clamando e me derramando diante de Deus e falando: eu não tenho mais força para viver isso. E o Senhor, ele teve misericórdia de mim e fez a febre do meu filho cessar. Bom, e aí eu me vejo muito nessa história de Jonas, né? Você hoje, que talvez tenha deixado de buscar o Evangelho, de seguir aquilo que Deus te mandou, de viver tudo aquilo que Ele tem para a sua vida de ministerial,
Será que você não tem feito com que pessoas à sua volta tenham sofrido? Né? E Jonas, ele é lançado daquele barco, ele fica na boca de um peixe. E eu posso dizer que muitas vezes a gente se encontra assim, dentro da boca de um peixe. Como eu, né, diante dessas circunstâncias, que fiz o meu filho sofrer, me encontrava dentro da boca de um peixe e de tanto clamar e pedir misericórdia a Deus, o Senhor foi lá e fez com que aquilo cessasse e meu filho nunca mais teve nada. E aí, Jonas também clama a Deus e Deus, que é um Deus de misericórdia, atende. E nisso Jonas, ele vai correndo para Nínive, vamos dizer assim, para cumprir o chamado que Deus tinha mandado. Porque quando a gente percebe que a gente está fazendo mal, não só a gente, mas faz todo um povo à nossa volta sofrer, né? Eu acho que continuar e permanecer nessa situação é egoísmo demais, porque você pensa só em você. E assim, você precisa pensar no outro, porque Deus te criou para amar ao próximo. E Jonas vai para Nínive, ele começa a pregar a palavra de Deus, de arrependimento. E de repente, aquele povo, ele aceita aquela mensagem de arrependimento e começa a viver uma vida de forma diferente. Uma vida voltada para Deus, fala em profecia. Aquele povo começa a jejuar e aí, de repente, Deus fala, cara, eu não vou destruir esse povo aqui não. Essas pessoas são importantes para mim, eu vou dar uma segunda chance, eu vou ter misericórdia pela vida dele. E o que a gente vê? Que Jonas, ele fica extremamente irritado, né? Porque o Senhor não destruiu, né? É como se Jonas falasse assim, então você me fez vir aqui falar de uma promessa e eu sou um mentiroso, porque o Senhor não destruiu. E eu fico vendo assim, quantas vezes a gente questiona Deus por isso, né? Gente, Deus, ele é Deus. Ele é Deus na minha vida, ele é Deus na sua vida, ele é soberano. Ele tem o direito de, assim como ele destruiu Sodoma e Gomorra, ele teve o direito de ter misericórdia naquele momento por Nínive, porque ele viu verdadeiramente os corações. E quem era Jonas para enxergar o coração de alguém que estava ali, né? E quem somos nós para enxergar o coração de alguém? Então, se Deus teve misericórdia de você, aprenda a ter misericórdia do teu próximo, sabe? Que está ali do teu lado. Porque Deus tem misericórdia de você todos os dias. Porque se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, você não estaria de pé. Eu não estaria de pé aqui hoje. Então, assim, eu aprendo muitas lições com o Jonas, né? A primeira, não deixe de cumprir o chamado que Deus tenha na sua vida. Não deixe de estar em comunhão. Não deixe de viver aquilo que Deus tem para você. Porque você pode perder coisas preciosas, porque aquele povo começou a jogar tudo para fora do barco. Segundo, acorda. Sabe, acorda, para de dormir. Tem pessoas sofrendo por causa de você. E terceiro, leva o amor e o evangelho de Cristo. E se alguém se arrepender, dê glória a Deus. Porque um dia o Senhor te perdoou e deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz, por amor a mim e a você. Então que nessa manhã, sabe, você possa despertar. Despertar como Jonas, mas não questionar como ele. Apenas despertar e viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Leve a mensagem de Deus, leve a palavra de Deus. Vá para onde Ele te mandar ir. Se for para a direita, se for para a esquerda, vá. Mas que você possa acordar. E não fazer com que aqueles à sua volta paguem um preço pelo qual você está dando uma brecha e você deixou de cumprir uma ordem de Deus. Tá? Eu quero abençoar o seu dia, dizer que Jesus, Ele te ama e que eu tenho ficado muito feliz com que mesmo com a minha simplicidade, né, um vídeo simples aqui dentro do carro, as pessoas têm me acompanhado e o Espírito Santo tem permitido que eu seja usada, porque é a misericórdia dele que me faz isso, porque eu não tenho teologia, eu não tenho estudos o suficientes da Bíblia para que eu possa estar aqui passando para vocês. São experiências minhas e que o Espírito Santo tem me orientado. Tá? Um beijo, que Jesus esteja com você no seu dia, que a alegria dele seja sempre a nossa força.